Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura, pelo programa Mentes Vencedoras da TV Altiora. E nós vamos agora acompanhar a parte final de grandes entrevistas com o Renan Teixeira, o Renan do São Paulo Futebol Clube, volante, toda essa história e trajetória. 3 partes mostramos agora a última quarta, finalizando para que vocês possam acompanhar sobre o que é a carreira de um atleta, como é que ele inicia até conseguir ter uma oportunidade no profissional e depois ter uma projeção. Estamos entendendo claramente com todas as entrevistas que estão sendo feitas pelo Mentes Vencedoras que os técnicos têm que realmente apostar na carreira desse jovem promissor. E é toda essa área técnica que desenvolve e prepara um atleta para o futuro, além de todo o seu talento e desenvolvimento. Mas como psicólogo, como medir o desenvolvimento do atleta? Como avaliar? Quando é que ele vai amadurecer? Quando é que ele vai conseguir realmente desenvolver uma grande performance? Renan, é uma grande história aí pra gente poder ter um entendimento e ver o que é uma carreira de tantas conquistas e de tantas dificuldades, enfrentamentos e principalmente superação. A pressão é a coisa mais importante que ele vai viver em toda a sua carreira. Muitos atletas estão preparados para isso e alguns muito talentosos que não estão, acabam não conseguindo ter essa grande projeção profissional. Acompanhamos então o final dessa entrevista maravilhosa que o Renan conta, chegando aí a grandes conquistas, um Mundial Interclubes. Quantos atletas conseguiram isso? Não, isso é demais, até porque fantástico. Antes da geração de vocês sobre base, campeã ali no São Paulo, era a turma, você falou, Fábio Simplício, Júlio Batista, Kaká e tal. Só que a tua geração foi campeã do mundo, né? É, e tinha, eu lembro bem que essa final da Libertadores, o banco, só o Souza não era a base do São Paulo. Certo. O Souza e o Roger, o goleiro. O resto era tudo base do São Paulo. Goleiro. Era Tardelli, eu, Fábio Santos, Ed Carlos. Marco Antônio? Ou não Flávio? O Marco Antônio. Marco Antônio. No jogo lá de Porto Alegre foi o Alê que ficou no banco. Tá. E não o Marco. Se eu não me engano foi isso. Entendeu? Então tudo base do São Paulo pra você ver no banco. Nossa Senhora. Pra eu que trabalhei ali... Eu acho que isso é muito relevante. Do mesmo jeito que eu vi domingo São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil, jogando Diego Costa, Beraldo, Nestor, depois o Lucas é Cutia. Ah, sim. Depois entrando o Wellington. Então, eu acho isso muito relevante e que tem que ser um orgulho muito grande pro clube. Sim. Mostra que o trabalho está sendo bem feito. Porque muitas vezes o resultado, Miura, o resultado no futebol, muitas vezes ele não é imediato, não é em um ano, pode demorar 3, 4, mas quando o trabalho é bem feito, quando o planejamento é feito corretamente, quando há convicção do planejamento, porque muitas vezes Sim. os clubes fazem um planejamento e no primeiro tropeço, na primeira obstáculo, muda o planejamento. Não é assim. Além de você ter um bom planejamento, você tem que ter convicção desse planejamento. Pô, perdemos um jogo, perdemos 2, calma, estamos planejando, perdemos 3, perdemos 4. Isso é planejamento. Sim. Mais que isso, repito, a convicção do planejamento. Porque se você... o futebol é isso. Muitas vezes você perde porque o cara escorregou, porque o juiz errou. Isso por si só vai mudar o seu planejamento? Não pode. E o São Paulo tem tido bastante disso, sabe? Tem, principalmente na base, né? A base do São Paulo ganhou muito ali no passado recente, agora não tem ganhado tanto título e tal, mas mesmo assim tem trazido
grandes jogadores pro profissional. Que sempre foi a proposta, né? Que eu acho que é o mais importante. Sim. Eu não sustentar quero, o profissional. Eu não quero o São Paulo campeão de tudo na base. Eu quero, se ganhar, ótimo, mas eu quero que abasteça aqui o meu time principal, que me traga retorno técnico e futuramente o retorno financeiro. Sim. E é o que está acontecendo, o que vai acontecer agora. A diretoria até declarou aí que esse ano ela segurou, né? Precisava vender jogadores. A torcida encheu o estádio, isso deu um respiro ali financeiro para segurar os atletas de base. Mas São Paulo, desde a sua época, né? Quanto revelou jogadores ali, né? E até isso, né? Quando eu te falo no começo do programa, 2002 veio todo um planejamento, mas com um plano, né? Então, assim, quando a gente fala, ó, temos um plano, né? É o que você falou, aí o clube não continua com o plano, aquele planejamento que a gente chama não existiu. Não existiu, né? Não houve a convicção do planejamento. Como é, então, pra gente finalizar, pegar o avião e ir pro Japão? Pra mim é muito ruim, né? Porque eu tenho medo de avião, né? Então, pra mim foi complicado. 2 etapas, então, pra pegou mim ali. foi complicado demais. De 12 horas. Fui pro Japão sem dormir, né? Tá. Bom, você foi já pro Japão Muitas várias vezes e você sabe... Você não tomou um Dramin pra desmaiar no avião, não? O doutor Turíbio, ele deu o remédio pra gente pra já entrar no fuso, né? Tá. E ele me deu 2. Eu falei, doutor, esquece, eu não vou dormir. Eu tenho medo de avião. Calma, Renan, você vai dormir. Eu não dormi, de fato, porque a gente foi até Frankfurt, né? Mas então não tomou? Tomei. Tomou? Tomei e não dormi. Caralho. Eu tenho pavor de avião. Eu sempre tive. Eu tomei e não dormi. Não quiseram me levar, tá vendo? Psicólogo. Seria importante lá pra gente. Foi muito conselheiro no voo. Foi muito mais pessoas menos relevantes, quem sabe, do que as pessoas que seriam... Profissionalmente, né? Mas como política a gente entende, né? O clube vive disso, né, Renan? Tem coisas que... Sou falador, né? Tem coisas que nunca vão entrar na minha cabeça, Miro. Tá certo. Mas enfim. É o sistema. É o sistema. Ele não vai brigar contra o sistema, não tem como. Mas ainda, mesmo assim... Pode ser melhor, com certeza. Quem sabe a gente estiver à frente em algum momento, a gente vai fazer diferente. né? Claro, porque ali naquele momento era a sua presença, né? Ou de um profissional da psicologia, que não fosse você, que fosse outro, seria importante. Sim. Né? É que na época você trabalhava com a gente, então seria você. Mas e por vários aspectos, né? A gente enfrentou ali... Não, e ainda Japão, né? A sua casa. Quantas vezes fui pra lá? Né? Sua casa, entendeu? Sim. Então seria também nesse sentido, acho que seria importante para nós. A gente enfrentou também uma pressão ali, mesmo estando do outro lado do mundo, uma pressão psicológica muito grande. Tá. Divergências com a imprensa, que a gente ficou um tempo sem falar, porque começaram a inventar que teve problema por causa de bicho, e não teve nenhum problema por causa de bicho. A gente parou de dar entrevista por causa disso por um período lá no Japão, sabe? E tudo isso, até nos mais jovens, acaba que afeta, né? Porque... Ninguém quer falar que existe imprensa clubista, né, Renan? Não, mas o que mais tem, meu. Tem muito. E tá tudo certo. Se o cara for profissional, não tem problema nenhum ele torcer pro time dele. Não, Certo? Desde que ele seja profissional. Sim. Não queira arrumar problema num ambiente que tá muito bom. Entendeu? Você, com a pressão de enfrentar o Liverpool, isso por si só é uma carga emocional... Não, e os japoneses vê muito futebol inglês. Muito. Como é que foi o estádio lá? Só torcedor para Inglaterra? Tínhamos brasileiros nossos lá, temos muitos trabalhadores, né, niqueis brasileiros. Exato. E tem os consulados das torcidas organizadas também no Japão. Muitos torcedores foram para lá. Sim. Mas é o normal, né? O futebol inglês, já naquela época, a Premier League já era muito badalada.
futebol mais rico do mundo, né? Onde os melhores jogadores estavam, enfim, até aí tudo normal. Agora, mentalmente falando, como eu falei antes, né? A gente vai chegar no Mundial, o nosso time era muito forte mentalmente para enfrentar aquele time. Sim. A palestra do Paulo Autuori um dia antes do jogo, o nego saiu chorando da sala, né? O jeito dele de falar, né? O jeito carioca, né? O jeito... Pô, Jerra é o caralho, meu irmão. Pô, eu confio em vocês que são... Sabe? E aquilo foi enchendo o nosso... Opa, peraí. Sim. Porque na altura, Miura, não sei se você lembra, o Liverpool, ele estava a 14 jogos sem perder, 11 sem sofrer gol. Só isso que a gente ia enfrentar naquela final. Só que essas informações, essas informações em momento nenhum... Não serviam, né? Em momento nenhum mexeram com o nosso psicológico. Nós fomos ver a semifinal deles contra o time da Costa Rica, o Saprissa. E, cara, eu poucas vezes na minha vida, e eu sou de estádio, todo mundo sabe, poucas vezes na minha vida eu vi um time tão organizado dentro do campo. Sim. Aquelas 2 linhas de 4 organizadas, inglesas, sabe? Sim. Parecia que o treinador passava uma régua no campo, todo mundo ficava certinho assim, na linha. Um olhava pro outro assim e falava, meu Deus do céu, como que a gente vai... E essa resenha com o Paulo mudou muito a nossa mente. Nos mostrou que a gente poderia ser capaz. Sim. Que a gente era capaz de passar por eles, de vencer eles. A soberba deles também mexeu um pouco com o nosso psicológico, sabe? Sim. A forma deles olharem a gente. O Cissé, o Gerra, o Peter Crouch. Olhava com desprezo, né? Pra gente. Isso aí mexe com a pessoa, né? Sim, Isso mas aí... você jogou em Portugal também, né? A Europa se vê diferente por somos, né, colonizados, vamos dizer, né? Mas aí foi acho que a maior, como atleta, a maior, sem dúvida, a maior experiência da minha vida, assim. É o maior título de clubes, né? Sim. Principalmente para nós sul-americanos aqui, a gente dá muito mais importância do que os europeus. Mas, de qualquer forma, como você falou aí, eu carrego isso comigo, e coisas que jogadores muito mais importantes do que eu, muito mais vencedores do que eu, não estiveram lá, não chegaram perto disso, né? E eu tenho minha medalha, eu tenho minha camisa no quadro, eu tenho orgulho disso, tenho muito orgulho disso. Não, e como você falou lá, quando você estreou contra o Cruzeiro, nem esperava estar entrando, né? 20 anos de idade, não posso esquecer disso. No Mundial, de repente, tá preparado ou não para chegar lá e entrar, né? O Mineiro faz o gol, aí ele sai, você entra, supostamente. Mas, pelo que te conheço e tanto tempo aí de carreira profissional no futebol, como psicólogo, aí falando de você, né? Tua personalidade, ela determinava isso, né? A sua liderança pessoal, ela fazia você ter o enfrentamento, porque... né, hoje a gente vê o jovem não querer enfrentar nada que se oponha a ele, entendeu? Hoje tá muito mais complicado mesmo, Miura, nesse sentido aí, dos mais jovens, né? A base hoje está muito complicada, pois eles são muito mimados, vamos dizer assim, por seus pais, por seus empresários. Hoje nós estamos também na era da tecnologia, da rede social, o que faz muita diferença. A maior parte da minha carreira não existia rede social. Hoje faz parte da profissão do atleta a rede social. É muito importante. Isso mexe muito com a mente do atleta. Sim. E principalmente a do mais jovem, né? Sim. Com aquelas dúvidas, com aqueles medos, com aqueles porquês. Só que eu acho que o grande problema hoje da base é esse. Exatamente o que você falou. Tudo que não for do gosto dele, eu não passei por isso agora, né? Com um jogador de 17 anos,
Ele estava na base do São Paulo, conseguimos levar ele pro Goiás e não quis ficar, simplesmente não quis ficar por causa de um probleminha aqui no alojamento, coisinhas. Pô, cara, falei pra ele, meu irmão, eu morei debaixo da arquibancada do Morumbi, cara. Você pode achar, esse alojamento aí é muito melhor de onde eu morava. Sim. Entendeu? Então, essas coisas que você fala, tudo que se opõe a eles já meio que se rebelam, ou desistem, Sim. ou não tem a força mental para suportar aquele obstáculo, aquela negação momentânea, enfim. Os jogadores hoje eles são mimados. Mimado. Sei, acho que chora e pede socorro, entendeu? Então, acho que a palavra pode ser essa, mimado. Eu nunca imaginar trabalhar em clubes com atletas que não querem entrar no jogo. Consegue imaginar isso? Não, isso aí Você brigando pra ir pro jogo, querendo entrar, querer pôr uma faixa e o cara, não quer pôr a 10, não quer entrar em campo. É inacreditável. Porque, professor, eu me cobro demais, sabe? É assim a fala dele. Tem que se cobrar mesmo. Não, mas aí ele não quer entrar, entendeu? Porque ele se cobra muito. Eu me cobrava demais e por isso que eu queria jogar. Por isso que eu queria estar lá dentro. Perfeito. E isso mostra todos esses títulos que apenas vêm consagrar um percurso, né? Uma carreira, né? Profissional. Vamos finalizar, Renan. Que o futebol, né? Até o momento como atleta, o que ele te preparou mentalmente? O que ele te treinou, né? Porque ele fez você enfrentar tantas coisas. Não, o futebol, ele me preparou para tudo, para a vida, para tudo, né? Porque eu saí de casa muito cedo, né? O futebol fez isso comigo. Eu saí de casa muito cedo. Eu conheci praticamente todas as partes do mundo, menos a África. E a Oceania. Tive que conviver com diversas culturas, né? Com idades diferentes, né? Joguei na Arábia Saudita. Então, e tudo isso o futebol que me proporcionou, entendeu? Na Arábia Saudita foi... Al Ittihad. Al Ittihad. Quem sabe foi a maior, assim, a maior teste... Choque de cultura. E acho que foi o maior teste mental da minha vida, sabe? Tá. Foi a Arábia Saudita. Treinava à noite? Treinava à noite. Você pega o Ramadã, você fica a noite inteira acordado, você, sabe? E eu fui sozinho. Foi um teste psicológico ali muito pesado para mim. Muito pesado mesmo. Daí ligava para a família, a tecnologia não era tão avançada ainda, não era tão fácil, mas faziam ali uma ligação de Skype, aí via minha mãe chorando, sabe, isso tudo te afeta na hora do trabalho, pessoas do seu país te complicando no trabalho, cara, foi isso tudo, o futebol me proporcionou. Proporcionou mesmo, não que o futebol tenha, não, foi isso aí. Não dava pra fugir, né? Não, isso pra mim foi importantíssimo, cara. É um aprendizado. Hoje tira de letra as coisas, né? Exato. Isso que é o que eu falo, coisas que provavelmente eu quero prepará-los pra isso, mas meus filhos, quem sabe, não suportariam, entendeu? Não suportariam esse tipo de pressão, entendeu? Que eu passei, e sendo tão jovem, né? Porque se você parar pra pensar, você com 21 anos, morando sozinho na Arábia Saudita, é pesado. 21 anos. É pesado. Putz. Um ano foi emprestado? Porque no final são 10 meses, né? Que é o período de 10 meses. Né? É uma temporada inteira. É uma temporada inteira. Com as dificuldades de você viver numa cultura completamente diferente. Completamente diferente. Acho que a cultura japonesa, acho que eu viveria muito mais tranquilamente no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na China também. Agora a Arábia Saudita é o berço da civilização islâmica. Então, são outros hábitos. Ali completamente diferente. Sim. Você falou aí, vamos finalizar, você falou, putz, eu só me preparei para o futebol. Poderia dizer para você, Renan, né? Além de querer já te convidar, né? Você voltar ao programa, até trazer um convidado
porque eu acho que você tem muita habilidade aqui no microfone, sempre teve em falar. Acredito que uma das lideranças que você aplicava dentro dos nossos grupos, né, do São Paulo, era na roda falar, seja com faixa ou não tendo faixa de capitão. Você sempre puxou para antes entrarmos no campo, né? E aqui é extremamente importante, eu acho que a comunicação ficou muito democrática, né? Mas o nosso programa está numa TV, né? Então fica o convite para você participar sempre aí do Mentes Vencedoras, você trazer um convidado, ver você ali e abordar um convidado, até chegar a um ponto de você ter o seu próprio programa. Acho que esse é um caminho. E vou dizer, dentro da minha experiência profissional, que todos nós, né, seja o psicólogo, você foi atleta, a gente tem um conhecimento tão grande dentro do futebol que a gente tem que continuar com isso, né? E aí não importa a esfera, seja corporativa, educativa, até mesmo se for na saúde, entendeu? Se for num hospitalar, a gente tem a mensagem. Eu acho que essa é a questão, né? A gente viveu tantas coisas públicas, né, que é o futebol, para levar uma mensagem para qualquer pessoa, né? Então, o legal que o raio disso, além de ser uma TV nacional, você sabe que a internet não tem hoje fronteiras, né? E então fica esse convite de poder agradecer a você estar aí comigo. Não, pô, Miura, sem palavras, cara. Primeiramente, agradeço aí pelos elogios. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Acho que a gente tocou em pontos aqui hoje que é pouco explorados, né? Quando se trata de atleta de alto rendimento, enfim, a parte mental do atleta, o que é muito importante. Ele mal psicologicamente, ele pode cometer erros até mesmo fora do campo, que compromete no trabalho dentro do campo, dentro do trabalho dele. Enfim, agradeço muito mais uma vez. Aceito o convite. Ótimo. Aceito o convite. Como eu falei, hoje é um dos meus objetivos. Eu fiz curso para comentarista e tal. Fiz alguns trabalhos. Que legal. Atual Canal Gold, no ano passado pro Torcida Comebol, comentando jogos da Libertadores. E acho que tenho condição de estar na área da comunicação dentro do futebol. Acho que tem condição disso, de comentarista, enfim. Claro que a gente tem um percurso, estudos a serem feitos, né? Só a minha carreira de jogador de futebol não me capacita para ingressar em qualquer coisa que seja no futebol. Se eu decidir ser treinador, eu preciso estudar. Se eu decidir ser comunicador, né? Cronista, eu também preciso estudar. Comentarista, eu preciso estudar. E é isso que eu estou fazendo, me preparando para dar esse passo. Agora, com relação ao programa, eu aceito o convite. Podemos aí pensar em alguns convidados que a gente possa trazer aí que tenha uma boa resenha para nos contar. Ixi, todos, porque a gente vai explorar essa mente, né, Renan, que muitas vezes a gente conta o que viveu ali no dia a dia, um bastidor. Agora, explorar internamente, que é muito legal, né, muito diferente, né? Isso é completamente diferente. Legal. Parabéns. Aproveitando, parabenizando, que foge do que é os podcasts, as resenhas, o que tem hoje sobre futebol, né? Para ex-jogadores ou para atletas atuais. Foge do que é o normal, né? Falar de futebol, falar de brincadeiras, de resenhas que haviam e tal, não. A gente aqui falou de coisa... Sim, de conteúdo mesmo. Conteúdo e coisa muito importante, muito séria. Muito sério. A respeito do atleta, da pessoa. Sim. Da pessoa, né? Não do famoso jogador, não, da pessoa. Dos títulos, né? Porque todo mundo sente dor, todo mundo... Perfeito. Mesmo sendo atleta, quem te vê lá da arquibancada parece ser o seu super-herói sem capa. Ele sente dor, ele tem problema em casa, tem problema com a mulher, tem problema com a mãe, tem problema com os filhos, enfim. Eu acho que você está tocando num ponto aí fundamental. Sim, o atleta se afeta, né? A palavra paixão é isso. Entendeu?
patos, né, que é de patologia, é afetar-se, né? Então essa paixão toda é isso. O atleta se afeta positivo e negativamente, né? Perfeito. E como comunicador, já é nato de vocês, né? Vocês no futebol como atletas, vocês estão comunicando um monte de coisas ali, né? E aí sim, vejo essa habilidade, né, da expressão oral sua, né, do falar, né? Então acho que é um caminho, um campo muito importante você desenvolver, se explorar, né? E aí como TV temos caminhos aí para a gente estar ali dentro das entrevistas, né? A TV é a primeira que entrevista, né? Exato. Então imagina, Renan, você ali quando for entrevistar os caras ali, você conhece todo mundo, tem um outro universo. Eu vejo alguns ex-atletas hoje nessa área de comunicação estão se dando muito bem, porque ele não é um jornalista, mas ele tem uma experiência, né, de vivência do futebol, né? E aí você explora outras coisas e mais que isso, o atleta que você entrevista, ele te entende, né? E aí você consegue... vamos dizer que a gente fala a mesma língua? A mesma língua, né? E ele não sente, muitas vezes, ameaçado, né? Eu acho que esse é uma coisa legal. E, por outro lado, você tem uma responsabilidade que você está perguntando também. Exato. É isso que muda, Claro. também. E queria mais um detalhe falar. Os elogios que você diz assim... Você imagina, ó, eu fui psicólogo com você durante 3 anos no São Paulo, Sim. trabalhando juntos ali, e sempre o admirei sem você saber disso verbalmente, né? Pela sua postura. Imagina quantos milhões de torcedores também o admiram, e então você imagina a potência da fala que você conta aqui como atleta, o que atinge de pessoas. Certo. Não, você tem toda a razão. Um simples gesto meu numa rede social esses dias, pô, fez... Eu não conheço a pessoa, mas eu fiz um simples gesto. Ele, numa postagem minha, ele mandou uma mensagem e eu curti, simplesmente curti. Esse cara é amigo de um grande amigo meu. Porra, o cara... mandou mensagem pra ele que tava emocionado, tava chorando por uma simples curtida minha. Curtida. Você imagina o que eu falar aqui, o que pode... Não, é um canhão isso aqui. Exatamente. Só precisa aprender a direcionar esse canhão. Exatamente. Isso. Que era a liderança quando eu te falo que você tinha ali uns 18 anos. Tinha que direcionar a tua liderança, tua personalidade. Era isso. Perfeito. Valeu, amigão. Foi um prazer também. O prazer foi todo meu. Obrigado. Esperando para a próxima. Esperando para a próxima. Com convidados. É isso aí. Valeu então, pessoal. De verdade, incrível toda essa matéria que criamos com o Renan, do São Paulo Futebol Clube, mostrando essa carreira do início, ele lá na escolinha de futebol, chegando a poder ter oportunidades de avaliação, ser inserido no São Paulo de 600 de muitos atletas e ele conseguir realmente ingressar no São Paulo, e aí as fases de categorias desde garoto, morando no Morumbi, vindo lá da cidade dele de Caieiras, pegando trem, pegando ônibus, tendo que estudar em São Paulo, quer dizer, já desde muito novo começa uma carreira profissional. É isso aí, futebol é uma profissão onde precisa de muita vontade, muito esforço, e aí vemos muitos atletas nos campos nossos aqui do futebol, que a gente chama de várzea, muitas vezes atletas extremamente talentosos, mas a parte disciplinar, aquela vontade tão grande de acordar cedo, de ir lá para treinar, de ir até o clube, depois ir para a escola. Então há um enfrentamento muito grande, nem todos os atletas e na verdade nem todas as pessoas se dispõem para poder viver tudo isso, para um dia chegar numa grande oportunidade e numa carreira. E hoje, 2023, nós vemos que os atletas cada vez mais jovens estão se projetando, os clubes estão cada vez mais dando oportunidade para que eles possam realmente se destacar no profissional. A carreira profissional do futebol está se tornando cada vez mais antecipada. Por quê? Porque o grande mercado europeu, ele tem
contratado atletas muito jovens cada vez mais, hoje batendo no teto até os 23 anos se projeta lá no profissional. Mas como enfrentar essas diferenças culturais de Brasil e Europa, sendo que muitas vezes nossos jovens ainda são muito dependentes emocionalmente com a sua família, de poder sair de casa muitas vezes com 20 anos, 30 anos, quer dizer, então nós temos toda essa questão cultural no Brasil, desse acolhimento familiar, onde o atleta fica muito com a família, e quando ele se projeta para a Europa, como se adaptar na Europa? E aí Renan vai falando um pouquinho da sua carreira, principalmente aqui no Brasil, como é que chegou a ser um atleta profissional pelo próprio clube, como o jogador prata da casa, que a gente sempre chamou assim, mas o valor de um atleta formado no seu clube e se projetar até o profissional. São poucos, hein? Porque imagina, grandes escolas formam muitos jogadores, passam por ano 2.000 jogadores, imagina, por cada geração, quantos atletas passam para um se destacar e se projetar no profissional, e Renan foi um desses atletas aí, não só premiado, mas valorizado pelo seu clube, até chegar em uma grande conquista de Campeonato Paulista, Campeonato Libertadores da América, e aí campeão mundial interclubes, quer dizer, ele ganhou tudo na sua carreira dentro das possibilidades. É isso aí, campeão estadual, campeão nacional, campeão mundial. Ufa, acompanhamos a saga então de Renan, São Paulo Futebol Clube. Precisava aproveitar realmente toda essa riqueza de um atleta campeão mundial, um ídolo ali, onde a gente tem a área do São Paulo Futebol Clube dos ídolos, camarote dos ídolos. Ele é um deles que toda vez eles se organizam, se encontram, né? Esses jogadores foram campeão mundial em 2005 pelo São Paulo. São Paulo foi tricampeão mundial, e aí eles vão se encontrando, e aí tá toda essa história maravilhosa, e é por isso que houve 4 partes desse programa, para aproveitar o máximo de riqueza dessa vivência do Renan em toda a sua carreira esportiva, mas focando principalmente o São Paulo Futebol Clube. Lógico que ele teve outras agremiações que novamente convidaremos ele para ele poder contar dessas outras histórias. Valeu, um grande abraço a todos.